Pesquisadores brasileiros criaram um teste capaz de identificar doença degenerativa que não tem cura e provoca a morte dos neurônios. Em todo o país, 1.200.000 pessoas sofrem desse mal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 35 milhões de pessoas no mundo sofrem de demência. E o Alzheimer é a principal causa. Os idosos pertencem ao grupo que registra o maior número de casos da doença. Perda de memória, confusão mental, ansiedade e desorientação são os primeiros sintomas que começam a aparecer a partir dos 60 anos. Para diagnosticar a doença, exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética e análise clínica são os recursos utilizados. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, desenvolveram um método simples, rápido e de baixo custo para detectar a doença através de um biomarcador. Por ser mais barato, o novo método de diagnóstico vai facilitar o acesso da população. A patente do produto já foi registrada, mas a previsão é de que o biomarcador leve de 5 a 10 anos para chegar ao mercado. A próxima etapa do estudo é ampliar o número de pacientes voluntários para os testes. Até dezembro de 2016, 182.000 pessoas foram demitidas do comércio varejista. Os dados superaram os resultados negativos dos últimos 2 anos. Todos os segmentos de varejo fecharam mais lojas que abriram. Para se ter uma ideia, só no setor dos supermercados foram fechadas mais de 34.800 lojas. No ano passado, o comércio varejista brasileiro fechou mais de 108.000 lojas, um aumento de quase 7% na comparação com o ano anterior e o pior resultado desde 2005. Com isso, cerca de 182.000 trabalhadores foram demitidos. O ano superou os resultados negativos de 2015, tanto na quantidade de lojas desativadas como em vagas fechadas. Em 2 anos, o comércio encolheu em mais de 200.000 lojas e quase 360.000 empregos diretos. De acordo com os números do IBGE, o tombo nas vendas no ano passado até novembro foi de 8,8%. O Instituto deve divulgar os números finais do varejo brasileiro amanhã. E como o movimento do Natal, que é a principal data para o varejo, foi fraco, a chance de se ter atingido bons resultados é pequena. O estudo da CNC mostra ainda que todos os segmentos do varejo analisados fecharam mais lojas do que abriram no ano passado. E o destaque fica para o setor de supermercados, que fechou 34.800 lojas. Existem falhas na educação do Brasil, mas será que a reforma do ensino médio pode ajudar? O mestre em Histórias, Diego Almeida, conversa com o repórter setorial sobre essas questões do processo de aprendizado no nosso país. Você vê falhas no processo educacional brasileiro? Você acha que quem pode estar pior em matéria de formação, o aluno ou o professor? E essa tal reforma do ensino médio, tão badalada, agora com anúncios frequentes na televisão, chamando a atenção do público para a importância que isso possa trazer. Hoje nós estamos recebendo aqui para falar sobre esse tema e desmistificar essa história. O professor Diego Almeida, ele é mestre lá da nossa Unisal, né, em Lorena, e foi tão brilhante em vezes anteriores que está convidado a voltar para refletir conosco sobre esse tema tão importante. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer estar de volta conversando. Prazer todo nosso. Como é que fica essa história? Quando cheguei aqui do Vale do Paraíba, já faz uns 10 anos, eu fiquei apavorado de ver pessoal recrutando, sujeito às vezes sem qualificação nenhuma, para ser professor eventual substituto. Em vez de contratar, fazer um concurso público para contratar gente com qualidade para dar aula, pega o sujeito aí, o cara não tem formação, não tem pedagogia, não tem nada, sai dando aula. Isso não mudou e isso nos afeta. E o que também me preocupa, passar de ano sem saber nada, eu não vi isso em lugar nenhum. Então nós temos alguns problemas na educação brasileira por conta de não existir um projeto educacional. Talvez eu ouso dizer aqui, historicamente, que o único projeto que nós tivemos foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 32. Nossa Senhora! Não tivemos, depois disso, um projeto que nós queremos quanto educação para o Brasil. Com relação a isso de eventuais,
temos problemas ainda maiores. Alunos que estão em processo de formação, que acabam ministrando aulas. Então, assim, se eu tenho um professor formado, que às vezes não está totalmente preparado, agora ministrando aulas de disciplinas que não são da formação, imagine um aluno que está em formação ministrando aulas, e ainda aulas que também não pertencem à sua área de formação. Então, isso é um risco muito grande para a educação. Passar o aluno, entendo que tem alguns que defendem a questão assim, pode prejudicar, porque acompanha com a sala, eu entendo tudo isso, mas nós devemos, quando projetamos algo, pensar no todo, e não só numa parte. O que nós estamos fazendo constantemente no Brasil é pensar numa pequena parte. Mais uma vez, repetimos isso. Com relação a essa formação do professor, claro que vai prejudicar a formação do aluno. E esse aluno, mais tarde, também vai para a faculdade e vai tornar-se professor. Voltando a essa história de passar sem saber nada, né, eu fico preocupado também com o futuro, porque existem situações que exigem um pré-requisito de conhecimento para o conhecimento do futuro, né? Sim. Então o sujeito não sabe nada aqui, passa de ano, vai embromando e acaba chegando no final sem saber rigorosamente nada de tudo que foi passado. Sim, porque o nosso sistema de educação ele é pensado disciplinarmente. Então, por ter disciplina, uma grade que às vezes aprisiona o professor e tudo isso, ele tem um método, ele tem que ser seguido para que ele tenha, então, sua funcionalidade. Se nós optamos pelo tradicional disciplinar, nós temos que seguir. E aí, se em meio a isso eu coloco algumas coisas que não fazem parte dessa estrutura, eu vou corromper ainda mais. Então, se o aluno ele vai passando de forma contínua, sem o conhecimento que ele precisa, é claro que vai prejudicar o futuro na formação dele. No entanto, se nós formos pensar em inovar, nós precisamos romper um pouco com a grade, entender que cada aluno tem seu tempo, cada aluno tem seu ritmo, e trabalhar com ele de uma forma mais inovadora no sentido, por exemplo, a partir de projetos, onde o aluno possa entender que ele precisa de conhecimentos de várias disciplinas para poder formar algo, para poder construir alguma coisa. Isso é trabalhar de maneira transdisciplinar. Então, isso seria um caminho, mas precisa ser projetado. Eu não posso simplesmente jogar tudo fora ou colocar algumas coisas em meio, porque eu prejudico ainda mais uma educação tão frágil que é a nossa. Agora, professor, a gente conversava, você falou que alguma coisa desse modelo educacional brasileiro é copiado da Itália, né? O Brasil gosta de copiar coisas da Itália, coisas que funcionam lá em determinadas circunstâncias. Medida provisória é uma medida importada da Itália, mas para um regime parlamentarista, não presidencialista como o nosso. E assim também o processo de educação. Por exemplo, a questão dessa progressão continuada é um processo que vem de lá. Só que lá isso é pensado, não é simplesmente eu passo o aluno. Tem toda uma estrutura, o aluno vai optar, mas ele tem um preparo para optar, ele tem um preparo para entender, eu quero fazer isso aqui primeiro, eu me dou bem agora com o que está voltado mais a determinada área, eu vou trabalhar com isso, depois eu vou para isso. Então o que acontece? Ele vai caminhar ao seu ritmo, ao seu jeito e vai continuar passando, mas existe toda uma estrutura, não é simplesmente chegar e passar de ano. Isso prejudica a formação. Então, assim, é inconcebível como Deve haver laboratórios de recuperação concomitantes aí às perdas que efetivamente o aluno tenha, né? E aqui não temos essa condição. Há uma diferença fundamental, eu não sou do ramo, mas imagino que haja uma diferença fundamental entre o público e o privado. Aquele que está na escola pública está passando por um processo rigorosamente inferior do que quem está no ensino privado. E na medida, inclusive, que greves, paralisações, né, que afetam muito mais o sistema público do que a escola particular. Nesse ponto eu entendo que falta fiscalização. E tem uma coisa que... Eu vou pedir então para o senhor entrar nesse mérito na continuidade da entrevista. Perfeito. Porque não é só a falta de fiscalização, há também toda uma discussão de uma reforma do ensino médio que está arrancando os cabelos dos pais, dos alunos e dos professores. Já, já. Aplicativo ajuda consumidores a economizar nas compras. Fique ligado, voltamos já.